Oi, pessoal. Então nós estamos aqui estudando a segunda parte, né, da nossa música, aqui do livro de Ana Madalena, ok? Então vamos lá. Aí a primeira coisa que aparece aqui na segunda parte é um mordente superior sobre a nota Lá, certo? Aí o mordente superior está indicado aqui por esse símbolo, né? Sobre a nota Lá. Então, como que a gente vai realizar a execução desse mordente? A gente vai fazer Si, Lá, ok? Aí vai ficar aqui no piano, ó, Si, Lá, Si, Lá. Então, a gente vai fazer mais rapidinho, né? Na medida do tempo, conforme a gente for treinando, a gente vai fazer, certo? Aí a gente pode começar fazendo Si, Lá, bem lentamente. À medida que vocês forem se acostumando, né, e estudando, né, quando voltarem às aulas presenciais, aí vocês vão fazer, né, mais rapidinho um tiquinho, que é o mordente superior, né? Mas a princípio a gente pode fazer ele mais lentinho, né? Só pra gente executar da maneira que ele pede, correto? Então aqui vai ficar Si, Lá, correto? Por que que a gente começa da nota superior? Porque no barroco, né, que é o período do nosso compositor, Johann Sebastian Bach, a gente começa o mordente, tanto o mordente quanto o trinado, aqui, ó, aqui a gente tem o mordente, aqui a gente tem um trinado precedido de grupeto, certo? Então, tanto no mordente quanto no trinado, a gente começa da nota superior em relação à nota real, que é a nota que está escrita, certo? Então, por isso que a gente começa do Lá. Aí a gente vai fazer Si, Lá, no caso desse mordente, né? E por que que nós estamos fazendo 4 notas? Porque a gente vê aqui o zigue-zague, né? A gente percebe que esse zigue-zague, que é o símbolo do mordente, ele tem aqui, ó, 4 triângulos. Tem o primeiro triângulo aqui em cima, né? Tem o segundo triângulo aqui embaixo, um triângulo invertido, correto? Tem o terceiro triângulo aqui em cima e tem o quarto triângulo aqui embaixo. Assim, triângulo entre aspas, certo, pessoal? Mas esses pontinhos aqui, ó, aqui como se tivesse aqui um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos em cada extremidade de cada triângulo, né? A gente imaginando que aqui tem o desenho de 4 triângulos. Então, por causa dessas 4 extremidades, essas 4 pontinhas que a gente percebe aqui no desenho do símbolo, a gente observa que a gente vai executar 4 notas, né? Então, por isso o mordente superior, nesse caso aqui, ele vai ser composto de 4 notas, porque aqui o desenho, né, tá indicando 4 pontinhas. Essas 4 pontinhas que o desenho está indicando, pelos triângulos, né, pela união dos triângulos, ele está indicando 4 notas. Então, por isso que a gente vai executar 4 notas, né? Aí vai ficar Si, Lá. E depois, à medida do tempo, vai ficando mais rapidinho, aí a gente faz como o mordente deve ser executado, que é assim rapidinho, correto? Mas isso na medida do tempo, não agora, certo? A gente começa executando ele mais lentinho. Aí, aqui a próxima informação que a gente tem é um trinado, né, sobre essa nota Lá, que é semínima, porém esse trinado, ele está precedido de um grupeto. E a gente percebe a mesma coisa aqui no símbolo do trinado, só que o trinado, ele é mais extenso que o mordente. Então, o mordente são 4 notas, né, conforme eu expliquei. O trinado, no caso desse trinado específico, são 6 notas, porque a gente percebe aqui 6 pontas no desenho. Então aqui, ó, como se tivesse um triângulo aqui, tivesse o primeiro triângulo aqui, aí a gente tem um segundo triângulo invertido, a gente tem o terceiro triângulo,
a gente tem um quarto triângulo invertido, a gente tem o quinto triângulo e a gente tem um sexto triângulo invertido. Então, cada pontinha dessa aqui de cada triângulo, né, que está unido aqui pelo símbolo do trinado, a gente vai identificar uma notinha, certo? E a gente percebe também, ó, que aqui na escrita do símbolo, a gente percebe que o primeiro triângulo, ele é em cima. O segundo triângulo, ele está invertido, ele é embaixo, né? Então, isso também está indicando que a gente vai começar da nota superior em relação à nota real. Correto, pessoal? Então, aqui vão ficar 6 notas. E aí, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Si, lá, si, lá, si, lá. Certo? Aí, na medida do tempo, a partir do que a gente for treinando, vai ficar mais rapidinho. Certo? Mas a gente começa fazendo mais lentinho, porque a gente já vai executando as notas do trinado, certo? Vai ficar si, lá, si, lá, si, lá. E conforme a gente vai treinando, vai ficando mais rapidinho. Opa! Certo? As 6 notas. Só que esse trinado, ele também é precedido de um grupeto, que é justamente essa linha curva aqui que tem antes do símbolo, certo? Então, essa linha curva antes do símbolo, ela está indicando o grupeto, correto? Aí a gente percebe que a linha curva, ela começa de cima para baixo. Então, quer dizer que esse aqui é um grupeto superior, correto? A gente vai começar a realização desse grupeto a partir da nota superior em relação à nota real que está escrita. Então, a gente vai começar a realização do grupeto a partir do si. Aí, como que se realiza esse grupeto que está indicado aqui por essa linha curva superior? A gente vai realizar da seguinte forma. O grupeto é realizado sobre 4 notas, né, em torno da nota real, que é o lá. Então, a gente vai realizar assim, ó. Si, lá, sol, lá. Correto, pessoal? E aí a gente começa realizando ele mais lentinho, pra gente acostumar, mas na medida do tempo que a gente for treinando, né, na medida das aulas, né, quando voltarem as aulas presenciais, aí a gente vai realizando ele mais rapidinho. Então, a gente vai fazer, correto? Ó. Né? Ó. E aí a gente faz ele, né? Então a gente faz o grupeto, dá uma respiraçãozinha na última nota, né? Que seria a nota real que está escrita, e depois a gente segue fazendo trinado, correto? Então a gente faz o grupeto, né? Sobre as 4 notas, si, lá, sol, lá. Aí a gente dá uma respiraçãozinha no lá e em seguida a gente faz o trinado, que nesse caso é composto de 6 notas, como está indicando ali a figura do símbolo, correto? Então a gente faz. Correto, pessoal? Beleza. Aí acontece o seguinte, ó. Esse lá, né? Ele é ligado num outro lá por uma ligadura de tempo que é semicolcheia, correto? Então, esse lá, o tempo dele vai durar até a primeira semicolcheia aqui do terceiro tempo, certo? E em seguida, a gente tem 4 fusas, né? Que são lá, si, dó natural e ré, né? Todas são naturais. Por que que ele colocou B quadro, que é esse símbolo aqui, né? Somente antes do dó. Porque em algum momento aqui, ele utilizou o sustenido no dó. Vocês estão percebendo, ó? Então, aqui ele colocou o B quadro no dó só para confirmar que esse dó é natural, né? Então, como mudou de compasso, ele não precisaria ter feito isso. Mas ele colocou o B quadro só para confirmar que esse dó ele que é natural. Já que este ele queria sustenido, né? Esse aqui do
da apogiatura ele também queria sustenido, e esse também ele queria sustenido. Então, para confirmar que esse dó ele quer natural, ele colocou aqui o sinal do B quadro antes do dó, né? O B quadro, esse símbolo que está aqui, que vai anular tanto o sustenido quanto o bemol, né? E nesse caso ele está anulando o sustenido, né? Sobre a nota dó que aparece aqui. Então esse dó ele quer natural. Mas na verdade todas as notas aqui são naturais, porque a única nota sustenido seria o Fá, né? Que está aqui na armadura de clave. Então só o Fá é sustenido, né? Além das notas que podem aparecer sustenidas ou bemóis ao longo da música, né? Ele pode colocar aqui sustenidos ou bemóis de passagem, né? Mas aí ele vai colocar antes de cada nota que ele quer essa alteração, correto? No geral, a gente só tem Fá sustenido de acidente na nossa música, correto? E aqui no caso todas são naturais, porque aqui a gente não tem nenhum Fá sustenido. Então a gente tem aqui um grupinho de 4 fusas, né? Lá, Si, Dó, Ré, todas naturais. E a gente termina com uma nota semicolcheia, né? Sobre a nota Mi, uma semicolcheia sobre a nota Mi, certo? E aí como que a gente vai executar? Então vamos lá? Aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai executar o mordente superior que está escrito, né? Depois a gente vai executar o grupeto superior. Depois a gente vai executar o trinado, né? Composto aqui nesse caso de 6 notinhas, né? Aí a gente vai dar uma respiraçãozinha nessa nota superior, né? Por quê? Porque ela é uma semínima, aqui pessoal, porque ela é uma semínima e ainda está ligada numa semicolcheia, né? A semicolcheia que começa aqui no início do terceiro tempo. Aí a gente dá uma respiraçãozinha no Lá para esperar esse tempo da ligadura. Em seguida, a gente vai tocar as 4 notas que são fusas, né? Que é o Lá, o Si, o Dó e o Ré. E vai terminar no Mi, que é semicolcheia. Então a gente faz, certo? Então, ó, nós fizemos... Então vamos fazer tudo que a gente fez, ó. O trinado... Desculpa, o mordente superior. Correto? Então nós fizemos lá o mordente superior, o grupeto, o trinado, as 4 fusas, as 4 fusas e a semicolcheia no final, né, que vai ficar. Correto, pessoal? Então vamos fazer tudo? Aí ficou assim. Correto? Então essa é a execução das notinhas desse compasso, certo? Aí em seguida, a gente tem aqui, ó, 3 apogiaturas, desculpa. Então a gente tem lá a apogiatura, que é o Mi, a apogiatura, que é o Dó, e a apogiatura, que é o Lá, né? Aí a gente tinha estudado nas aulas anteriores que essa apogiatura é uma apogiatura longa, né? Porque para ela ser breve, ela precisaria ter um tracinho aqui na diagonal cortando o colchete e a haste dessa pequena figura, certo? Um tracinho aqui na diagonal. Como ela não tem, ela é uma apogiatura longa. Então, se ela fosse uma apogiatura breve, se ela tivesse esse tracinho aqui cortando aqui na diagonal, o colchete e a haste dessa pequena figura, ela seria uma apogiatura breve. Aí ela começaria antes do tempo aqui dessa nota real que está escrita, né? Então ela começaria no final desse compasso aqui, né? Ela pegaria uma brechinha aqui no final desse compasso, roubaria um pouquinho do tempo aqui dessa última semicolcheia, para poder entrar no compasso, né, já com a nota real. Mas aqui no caso, como ela é uma apogiatura longa, né, e ela é longa porque ela não tem esse tracinho aqui cortando aqui na diagonal a figura, né, sobre a haste e o colchete dessa pequena figura,
ela é longa. Então, ela vai, na verdade, ela vai roubar um pouquinho do tempo da própria nota real, certo? Então, no tempo que está escrito esse Ré, a gente vai começar com o Mi e o tempo do Ré vai vir depois, né? Então, como ela está escrita em semicolcheia, aqui, na verdade, a gente vai executar duas semicolcheias. Então, a gente vai executar Mi, Ré, ó, Dó, Si, Lá, Sol, né? Então, esse Lá aqui é a mesma coisa. Ele vai roubar a primeira semicolcheia do tempo dessa semínima pontuada. Correto, pessoal? Beleza? Então tá. Então vamos lá. Então a gente vai executar da seguinte forma, ó. Certo? Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E a última a gente espera, né? Porque o Sol é uma semínima pontuada, né? E na sequência a gente vai tocar esse Sol oitavado, uma colcheia no final do compasso. Correto? Então, olha lá. Seguinte, a gente tem aqui a semínima pontuada, a gente tem, e a semínima vale um tempo, né? No caso dessa fórmula de compasso, ó, a semínima vale um tempo, né? O ponto, no caso, ele vai valer meio tempo. Então, o pontinho, ele tem o valor de uma colcheia, né? Mas nesse caso, a nossa apogeatura vai dividir esse ponto em dois, né? Então, para a semínima, que é o Sol, vai ficar a mais só o tempo de uma semicolcheia. Então, vai ficar como esse tempo aqui, ó, pessoal. Vai ficar o tempo de uma semínima ligada numa semicolcheia. Aqui vai ficar igualzinho o tempo de uma semínima ligada numa semicolcheia. Por quê? Porque a outra parte da colcheia, ela vai estar aqui no início do tempo ocupado por essa apogeatura, que é o Lá. Correto? Então vai ficar, ó, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Correto, pessoal? Aí a gente vem, a gente acentua um pouquinho, ó, as próprias apogeaturas, justamente, né, para enfatizar e mostrar que elas são apogeaturas. Então a gente vem Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Correto? E aí termina com o Sol, que é colcheia. Vamos mostrar para vocês direitinho. Termina com o Sol, que é colcheia. Então fica Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, né? Desculpa. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol. Correto, pessoal?